Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui comigo, Eduardo Rocha. Estou muito feliz de estar aqui hoje contigo para a gente estudar, de repente aprender um pouco mais, entender, né, qual é o fenômeno desse filme que trouxe jovens adultos e muita gente para os cinemas revivendo aí uma ideia meio glamurosa. Será que nós temos Barbies e Kens dentro do nosso dia a dia? Será que de fato nós estamos realmente preparados para lidar com essa nova realidade? Bem, isso e muito mais nós vamos ter aqui nessa live. Se você quer entender como foi construído esse personagem no cinema e como você pode, a partir dessa construção, é, entendendo, percebendo, até poder orientar seu filho, sua filha, ou se você atua na área de marketing, entender como você pode associar seu produto ou serviço a esse arquétipo. Então, vem para dentro que hoje a live vai ser incrível. Eu vou estar aqui com Kênia Fernandes, que eu vou convidar daqui a pouquinho. E hoje nós vamos entender o arquétipo da Barbie. Muito boa noite, eu estou aqui com a Sol Clínica, está aqui conosco, está aqui também, está aqui a Luana, está aqui a Juliana. Pessoal, vai encaminhando aí esses aviãozinhos, né, para os seus amigos, para os seus colegas, para que a gente possa debater esse tema. E você também pode fazer perguntas. Daqui a pouco eu vou chamar a Kênia, e quando a gente fizer perguntas, você pode responder, você também pode participar aqui. Nós queremos que seja uma live bem participativa, tá? O pessoal está entrando aí agora. Quem estiver entrando já pode ir chamando os amigos. Nós estamos com dezenas de pessoas aqui. A Isis acabou de entrar. Pessoal, vocês estão me escutando bem? Vocês estão me escutando bem? Vocês estão me vendo bem? Tá tudo bem aí para vocês? A imagem tá boa? Vocês estão me enxergando bem? Comentem aí para a gente já começar daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho essa live incrível. Nós já temos aqui muita gente que já entrou. A Carla também está aqui, o Emerson, está aqui a Michelle, minha esposa, acabou de entrar. A doutora também está aqui, a Priscila, o Daniel. Vai chamando seus amigos que a gente vai falar hoje sobre a Barbie. Bem, para que a gente possa introduzir esse conteúdo com vocês, pessoal, é bem importante vocês entenderem uma coisa bem interessante. A primeira coisa é a seguinte: nós vamos fazer uma análise técnica, né? A gente não vai ficar dando opinião sobre filme, a gente não é dessa área, a gente vai entender como que esse fenômeno mundial se construiu. Primeira coisa é isso. E a segunda coisa importante, a gente vai evitar o máximo da spoiler do filme. A Kênia já assistiu, que vai entrar daqui a pouquinho, ela já assistiu, tá? Mas a gente vai evitar o máximo da spoiler. Se você quiser assistir o filme, você diz assim, cara, eu quero assistir o filme, vai, eu não quero ter spoiler desse negócio, então não assista a live, pô. Não assista, tá? Então você pode ir ficando aí, navegando nesse processo para que a gente possa juntos a gente possa debater sobre esse tema que é tão importante. Combinado? Então dá um combinado aqui, pessoal. Dá um combinado para que a gente já tenha aqui, sim, estamos combinados. Dá o hashtag estamos combinados, porque hoje a gente vai falar bastante sobre coisas bem interessantes e talvez seja interessante para você. Bem, para começar, vamos assistir o trailer da Barbie. Vamos assistir o trailer. Eu vou comentar um pouquinho esse trailer, já de cara, para a gente entender como é que funciona, né, essa ideia da Barbie, como é que funcionou esse filme. E a partir do trailer a gente já vai ter algumas informações bem importantes. Lembrando, pessoal, que daqui a pouco eu vou desativar os comentários. Então já comenta aí quem você é, da onde você está, para oxigenar ainda mais essa nossa live e ter mais pessoas assistindo, tá bom? Então vamos lá? Vamos ao nosso trailer aqui da Barbie.
Interessante Oi, que ela... Barbie. Posso ir para sua casa à noite? Tem uma coisa muito interessante nesse trailer, né? Porque ela fica com os pés como se ainda tivesse com o sapato, né? É como se ela não tirasse o sapato. Bem interessante isso. E ela vive no mundo perfeito, ó. Tá vendo o mundo perfeito aí? O mundo da Barbie é um mundo perfeito, é um mundo onde tá tudo certo, muitas coisas positivas. A gente vai falar sobre isso, hein? Sobre esse mundo perfeito aí. Vamos lá. Não planejei nada demais, só uma festa gigantesca com todas as Barbies, coreografia ensaiada e uma música tema. Devia passar lá. Legal. É o melhor dia de todos. É o melhor dia de todos e ontem também, amanhã também vai ser E é curioso que ela fala assim: é o melhor dia de todos, amanhã também vai ser, sempre vai ser o dia perfeito. Sabe aquela pessoa que diz assim: bom dia, gente, hoje vai ser um dia incrível, tudo é bonito, tudo é maravilhoso, tudo é sensacional. É o que hoje está se colocando como essa positividade tóxica, né? Quando você acredita que tudo vai ser maravilhoso, e se não for? todos os dias de hoje até a eternidade. Vocês já pensaram na morte? E aí tem uma interrupção aí, né? Que é quando ele diz assim: como assim pensar na morte, pensar no medo, né? E esse medo que vai se instaurando ali dentro do filme, imagino, porque eu não assisti o filme, deve provocar algumas mudanças, né? Será que na nossa vida a gente começa a sair desse mundo de fantasia quando a gente começa a disparar o medo? Quando a gente começa a ter medo sobre as coisas? Medo de morrer, medo de não dar certo, medo de se frustrar? Fica a reflexão aí, vamos lá. Tem acontecido coisas que podem ter a ver. Banho gelado, caí do telhado e meus calcanhares estão no chão. Pé chato! É uma crítica ao imperfeito, né? Como se dissesse assim: caramba, peraí, quando a gente é imperfeito, quer dizer que nós temos que ter sempre esse aspecto bonito, ter um carro limpo, bonito, uma casa incrível, uma roupa impecável, uma maquiagem. Que busca é essa que temos pela estética, pela beleza, pelo belo constante? Será que o belo só está nesse aparente, né? Essa é uma pergunta que a gente se faz quando nós estamos analisando esse filme. Mas vamos continuar. O que eu tenho que fazer? Você vai ter que ir pro mundo real. Você pode voltar para sua vida normal ou saber a verdade sobre o universo. Essa ideia do mundo real e da verdade, né, a gente vê isso muito dentro da jornada do herói, que é a chamada do herói, né? Então, a gente já vai entrando aqui naquela jornada muito bem definida dentro dos arquétipos de Carl Jung, onde o herói está ali, ele está vivendo uma vida comum. Todo herói vive uma vida comum. Até que ele tem um chamado. E nesse chamado, ele sai dessa vida comum e ele quer descobrir a verdade, ele quer ir lá entender os seus medos, entender tudo isso. E aí o trailer continua. Estou falando só a análise do trailer, hein, pessoal? Agora, a escolha é sua. Eu primeiro, salto alto. Precisa querer saber, ok? Tenta de novo. Bem, eu vou parar por aqui porque eu acho que a gente já fez uma boa análise inicial do trailer, né? Então a gente já começou a perceber como esse processo funciona. Ou seja, parece que o filme traz uma crítica a essa tentativa de vida perfeita, essa tentativa de que nós às vezes nos esforçamos tanto dentro do Instagram para ter uma vida dos sonhos, né? Onde tudo é maravilhoso. Será que isso em algum momento isso pode ter um efeito rebote? É isso que a gente vai discutir daqui a pouquinho, eu e Kênia Fernandes. Olha, tem dezenas de pessoas aqui assistindo. Pessoal, vocês entenderam? O que é que vocês acharam dessa minha análise inicial? Foi interessante? Comentem aqui. Mário Rondon está aqui assistindo, está aqui a Graça. Vocês concordaram com essa minha análise inicial? Olha só, o pessoal está aqui já
muita gente. George está aqui conosco também, está aqui a Amorim, está aqui a Deníssima, o Mário Rondon, muito bom. Bem, eu vou chamar agora a nossa queridíssima, que está aqui conosco, que vai debater esse assunto comigo. Será que a gente vai encontrar alguma coisa em comum? Kênia Fernandes, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Olá, tudo bem, Ed? Boa noite a todos. Boa noite, Eduardo. Boa noite a cada pessoa que está aí no nosso Instagram hoje, trazendo, né, esse olhar diferente para a Barbie. Eu tô aqui de rosa, tô de rosa. Olha só que interessante, Kênia. A gente vai debater aqui bastante sobre essa perspectiva da Barbie dentro desse mundo ideal. Será que a gente cria esse mundo ideal, essa fantasia de que tudo tem que estar perfeito, tem que estar tudo nos mínimos detalhes? Quanto essa nossa vontade de perfeição, ela consome os nossos pensamentos? Pois é, né, Eduardo? Quando nós estamos dentro dessa realidade criada, né? É uma realidade Uhum, criada e construída. Nós temos uhum, nossos padrões de comportamento, nossos padrões de pensamento, e a partir desses padrões de comportamento, baseado naquilo que vivemos, é que vamos construindo uma uhum, identidade. E a partir dessa identidade que nós vamos construindo, estamos agregando um pouquinho daquilo que vemos, daquilo que ouvimos, daquilo que percebemos e daquilo que dentro de um contexto social é padronizado como perfeito, como certo, como justo, como o correto, e acabamos captando isso, né, para nossa psique e vivemos diante desses padrões inconscientemente. O que é mais interessante é quando a gente para um pouquinho para pensar sobre essa realidade, é o fato de muitas vezes queremos ter uma vida perfeita, um padrão perfeito, sentir, pensar dessa maneira padronizada porque foi construído de maneira muito inconsciente. É interessante, Kênia, você falando dessa forma, porque a primeira coisa que me vem à mente quando a gente fala dessa idealização é que quando Carl Jung, a gente vai falar um pouco sobre arquétipo, né, aqui, o que é um arquétipo, pessoal, somente para você já ir enturmando com esse conceito. Arquétipo tem como base a perspectiva de que os seres humanos, eles começam a desenvolver comportamentos inconscientes, influenciados pela cultura, pela sociedade, influenciado pela sua família, influenciado pela igreja, pela escola. E esses comportamentos, eles tendem, atenção, a seguir alguns personagens que vão sendo impregnados na nossa personalidade. E aí esses personagens acaba a gente idealizando eles. Esses personagens, eles estão desde a época judaica cristã, né, dentro da nossa história, das histórias pelo qual a gente passou de gerações para gerações, trazendo conteúdo nessas histórias. E essa história, normalmente, ela tem o quê? Ela tem as figuras lendárias. Ela tem a figura do herói, ela tem a figura do vilão, ela tem a figura do bobo, ela tem a figura daquela pessoa do amante, ela tem a figura do líder, daquela pessoa que realmente deseja, ou seja, a gente, na maioria das vezes, a gente quer se assemelhar a esses personagens e a gente acaba adaptando a nossa atitude, o nosso ser, dentro de uma perspectiva comportamental, e essa aproximação do seu natural com o seu adaptado, nós chamamos de aderência aos arquétipos. Então a gente vai aderindo aos arquétipos. E nós temos aqui alguns arquétipos bem interessantes, né, Kênia? Que a gente consegue observar na Barbie. A primeiro é o arquétipo que trata dessa questão da estética, da beleza. Como é que você vê isso dentro da Barbie? Porque você assistiu o filme, né?
Assisti. E antes de falar um pouquinho, não vou dar spoiler, como você falou logo já no começo, né? Gente, o filme é incrível para você ter esse olhar de perceber o que está por trás de toda essa narrativa que o Eduardo falou. É importante a gente entender que quando o Jung fala sobre os arquétipos, né, que é a base praticamente da teoria dele, ele traz essa simbologia. Então, esses símbolos, esses padrões universais de comportamento, que são os arquétipos, eles são enraizados a partir de uma simbologia. E esse simbolismo, o homem, ele é muito curioso, né, Eduardo? Nós somos muito curiosos e queremos entender, perceber que a partir desses personagens, o que eles têm a ver comigo. E nós captamos e buscamos esse mesmo padrão e queremos implantar em nossa vida. O filme ele é incrível para você perceber justamente essa realidade que nós captamos aquilo que é interessante para cada um de nós. Então, essa perfeição, esse mundo cor-de-rosa, quando você traz, né, esse mundo, gente, é muito engraçado, porque assim, é o mundo cor-de-rosa da Barbie. E quantas mulheres, quantas de nós, eu falo meninas e meninos, né, que buscam essa realidade de vida simples e fácil e alegre, sorridente, esse arquétipo que busca ter uma vida sem problemas, que não pense nos problemas. Está tudo muito. Você vê pelo próprio trailer, né? Que ela tem uma vida muito feliz. Essa vida feliz que todos nós estamos buscando. Afinal de contas, não é isso que nós estamos na busca constante? A felicidade? Seria tão Mas é bom, né, Eduardo? interessante. É interessante, Kênia, que essa busca pela estética, pelo belo, ele se reflete muitas vezes em uma superficialidade, né? E aí o que é que a gente entende, né? É que quando você começa a ir pela busca da superficialidade, você deixa de se aprofundar nas relações, porque a única coisa que você dá valor é o quê? É o exposto, é o observável. E esse observável, ele é muito atraente quando eu me visto bem, quando eu cuido da minha beleza, eu quero estar bonito, quero estar bonita, eu faço botox, eu faço agora a onda é a harmonização facial. Não que você não faça isso, você pode fazer. Mas a questão é que quando só isso é valorizado, você acaba deixando de buscar a profundidade das pessoas. Isso acaba transferindo para você em uma pessoa superficial. Olha só, eu conheço muita gente. É muito curioso quando a gente vê essa pessoa, ela não fala nem com cré, né? Ela fica tão presa ali à estética, não que todas as pessoas estão assim, eu não quero generalizar, mas quando esse é o único olhar, quando esse é a única atenção, e a gente chama esse arquétipo de amante, não porque ele é amante de alguém, mas sim porque ele ama esse belo, ele procura esse belo a qualquer custo. Vocês lembram do Ken humano, que agora virou Barbie, né? O Ken humano virou Barbie. O cara que fez centenas de cirurgias, né? Se transconfigurou todo para virar o arquétipo de uma pessoa perfeita, do nariz perfeito, do rosto perfeito. Será que existe essa perfeição? Então, quando eu vejo essa aderência, essa perfeição, eu vejo um distanciamento da realidade. Uhum. É um distanciamento é tênue, mas ao mesmo tempo, quando você traz esse contexto do estético, nessa busca da felicidade que eu trouxe no início, quando fala da estética, o arquétipo, esse arquétipo amante, como você falou muito bem, e eu percebi que a Barbie, ela não é tão só nessa busca de ser um aspecto da amante ser validado o tempo todo. Ela também tá dentro de um contexto da inocência. E muitas Opa! vezes nós estamos, tem um arquétipo da inocência ali dentro dessa realidade da Barbie. Pense, quantas pessoas que estão hoje aderindo a essa realidade estética, porque inconscientemente ela vai captando isso como uma forma de ser o correto para a vida dela.
E ela vai se distanciando, como você acabou de falar disso, da realidade, e é onde nós precisamos parar um pouquinho para pensar e refletir sobre o que é essa realidade, o que é fantasia, quem criou toda uma fantasia mental, e quantas pessoas, quantas adolescentes, quantas crianças, quantos pais, quantas mães estão vivenciando uma realidade interna, que aí eu entro dentro da psicanálise, Eduardo, que fala sobre o eu ideal e o eu real, que são duas coisas bem interessantes, e a gente pode trazer aqui o que é ideal para você e o que é real de fato. Quantas pessoas estão vivendo uma realidade que não é ideal para ela, só para ela se encaixar, que é o arquétipo fala sobre isso. Eu me encaixo num padrão comercial. Esse padrão comercial, ele é vendável. E as pessoas hoje estão consumindo cada vez mais porque alguém está vendendo um padrão. Esse arquétipo, a gente sabe que já existe há muito tempo. O E é arquétipo da Barbie, interessante. da beleza, da estética, né? E é importante, eu vejo, Eduardo, duas características muito importantes que nós não podemos deixar para trás do arquétipo da Barbie, que é esse arquétipo tão interessante. O cuidado com a beleza, o cuidado consigo mesmo. Isso não pode ser também visto como uma coisa ruim. Agora, quando Não pode distancia da ser. realidade, é outra história, né? O que a gente está entrando nos extremos, né? A gente está querendo trazer os extremos, né? A Nani Sim. Hills aqui trouxe o seguinte: ó, o Michael Jackson seria um exemplo se sim, como dar consciência a uma pessoa que às vezes ela está indo para o exagero. É quando nós costumamos dizer que todos nós navegamos em arquétipos. Às vezes o arquétipo do líder, do herói, do reacionário, está muito em evidência nos dias de hoje. Quando é que você começa a prejudicar? É quando você vai para o exagero. É quando você quer que os outros sejam como você. Essa é que é o grande problema, né? É aquela mãe que tem essa ilusão da estética como uma única forma de se posicionar. E aí o que ela faz? Ela transfere isso para a filha, impedindo muitas vezes que a filha seja ela mesma. E a crítica que a gente tem aqui, que a gente tem que falar de forma bem infusiva, é até que ponto os filmes influenciam isso. É interessante que esse filme da Barbie, apesar de ser um filme bem divertido, eu não assisti ainda, mas ele traz isso. Mas ele traz isso sobre uma perspectiva profunda. Será que todos nós, pais, estamos preparados para fazer uma análise profunda de um filme desse, como ele trouxe, para mostrar para o nosso filho que não adianta ele acreditar que existe uma vida incrível e maravilhosa lá fora? E aí o que acontece? Esse jovem, essa criança, ela vai para a vida real e ela não está preparada. E por que ela não está preparada? Porque ela não foi preparada pelos pais. Os pais ficaram trazendo a ideia de que a vida é incrível, que os amiguinhos são gente boa, que todo mundo é fantástico, que as coisas têm que acontecer desse jeito. Então, você que está assistindo essa live aqui, você que é pai, que é mãe, vá assistir o filme. Se você quiser assistir, vá assistir, mas traga o elemento crítico para a tua filha e o teu filho não acreditar que aquilo ali é um exemplo, porque eles têm como os personagens de cinema um exemplo, e trazer a moral da história. Cara, eu digo para você o seguinte, Kênia, como é que você que vai assistir um filme com seu filho, com sua filha, não traz a moral da história, não conclui com seu filho, deixa ele concluir com a maturidade dele o filme, você está perdendo uma excelente oportunidade de se conectar profundamente com seu filho, né? Porque é quando a gente realmente explica, a gente exerce o papel de educador. Como é que você vê isso, Kênia? Eu sugiro fortemente que as mães assistam o filme com suas filhas e filhos. Inclusive, você já começa a perceber na personalidade, no comportamento das mães já na fila do cinema. Foi muito interessante, Eduardo, fazer uma análise do filme antes do filme, desse comportamento. Muitas mães, a gente vai percebendo isso como analista, né, como psicanalista que eu sou,
Eu gosto muito de observar o comportamento das pessoas. E aí você percebe, gente, o que tinha de gente vestida de rosa, e a mãe também, né? E interessante que eu percebia alguns comportamentos da mãe muito mais empolgada com o filme do que a própria criança. Porque a Barbie, ela é uma boneca muito velha, né? Embora muito antiga. Embora eu nunca tive Barbie para contar isso aqui para vocês. A minha irmã teve, mas eu nunca tive uma Barbie. É A engraçado gente isso. E agora hoje eu entende a penso, diferença de vocês duas. oi? Agora eu entendo a diferença de vocês duas. Entende, né? Ela está até assistindo. É engraçado que assim, a própria Barbie, ela traz esse estereótipo e as mães que eu vi na fila do cinema já estavam empolgadas para isso. E eu vou falar uma coisa muito séria agora como orientadora educacional também que sou, Eduardo. Essa competitividade que nós percebemos e essa falta de olhar para o filho no contexto de que ele tem também o pensamento crítico dele, que não é o seu. O filho, ele tem o pensamento crítico dele. Teve uma menininha que estava sentada, que eu observei, ela não estava nem aí preocupada, assim, sabe? Ela não queria assistir o filme. E a mãe, assim, empolgadíssima com o filme. É o filme da minha vida, eu estava esperando esse momento, porque eu vi ali aquela introjeção, que é um mecanismo de defesa que nós sabemos, né, trazendo desse arquétipo para a própria mãe e ela querendo projetar na filha. É E muito quando você interessante traz, isso. é muito interessante, quando você traz esse contexto da crítica, criticar esse mundo cor-de-rosa como algo que é perfeito e o filho, e nós pais temos a tendência de proteger os nossos filhos dos grandes males do mundo. E não é dando spoiler, mas quem viu aí esse pedacinho quando ela fala e a morte? É quando nós paramos também para pensar, vamos olhar para um contexto geral, quando nós paramos para pensar na realidade da vida que não é cor-de-rosa, que não é tudo perfeito. Exatamente. E é, Como eu e é posso ensinar para o interessante, meu filho isso? e é interessante você entender que quando é que vem essa dor, essa angústia, esse sofrimento? Ela vem acompanhada de quê? De uma frustração. E essa frustração, ela ocorre quando a gente quebra o espelho mágico, quando aquela figura perfeita que nós idealizamos, ela se desfaz. E aí, como eu vou encarar isso? Como é que eu vou enfrentar essa nova realidade, essa nova dor? Bem, quando nós estamos na fase infantil, adolescente, nós amadurecemos durante a fase adulta, porque ir para a fase adulta é amadurecer, né? É amadurecer isso, tudo bem. Mas quando eu não amadureço nessa etapa, e aí eu ainda consigo, é muito interessante isso. Uma vez eu estava atendendo um adolescente, esse caso é bem interessante. As pessoas sabem aqui que estão aqui, eu já tenho mais de 10.000 horas de atendimento, já tenho mais de 1.000 pessoas de atendimento terapêutico, de mentoria. E é muito curioso como a gente percebe esses padrões se repetindo. A moça entrou e eu percebi que ela estava ainda no arquétipo da criança. Ela se vestia, ela tinha 28 anos, ela se vestia igual uma adolescente. Ela ainda com comportamentos adolescentes. Aí eu pedi para ela trazer a boneca dela. A boneca dela. Eu disse, você tem uma boneca? Ela disse, eu tenho uma boneca que eu durmo com ela até hoje. Eu digo, traga a sua boneca. E ela trouxe uma Barbie. E foi muito interessante isso. E aí ela trouxe a Barbie, e quando ela trouxe a Barbie, eu disse assim, agora você vai ter que decidir o que é que você vai fazer com essa boneca. Você vai me entregar essa boneca e vai se transformar agora numa adulta, ou você vai continuar sendo uma adolescente que toma conta de uma boneca. Então, às vezes, a gente quer continuar tomando conta da boneca. Às vezes a gente quer continuar tomando conta do carrinho, por acreditar que a vida adulta é chata, que ela não merece ser vivida. Não, ela é boa. A vida de adulto é muito boa, você pode se divertir como adulto, você pode ter brincadeiras incríveis, você pode ter amigos,
Você não precisa mais ficar voltando a esse arquétipo da criança, né, que é tão forte na terapia, dando birra quando as pessoas não concordam com você, ou acreditando que as pessoas têm que ser do jeito que você quer. Isso é um pensamento ainda muito infantil. Ou você muda isso, ou você vai ser uma eterna Barbie, um eterno Ken, que está buscando a vida perfeita onde tudo ocorre. Então eu vejo que esse movimento, a gente pode olhar por um lado mais crítico, né, de dizer o seguinte: gente, chega na hora que a gente tem que aprender a lidar com a vida do jeito que ela é. É isso, Kênia? Voltar ao estágio inicial. Você falou de um mecanismo de defesa da regressão, que as pessoas que não são maduras o suficiente para encarar suas frustrações, os seus medos, elas voltam ao estágio inicial, lá primitivo, porque ali causou um certo conforto. Conforto da criança. A criança tem um conforto quando ela ganha. Vamos pensar no menino quando faz birra. O que a mãe faz? Ou ela deixa o garoto lá birrento e dá logo, né, o que ele quer. Geralmente a gente recebe aquilo que a gente quer. E a gente percebe que a criança, quando ela vai tendo quando ela tem esse comportamento birrento de briga e vai crescendo com os sims, ela se torna esse adulto infantil. E isso acontece, Eduardo, não é só com a criança e adolescente, não, são os pais também. Os pais dos adolescentes, os pais das crianças que agem dessa forma regressiva, muitas vezes dentro do próprio relacionamento. Quando nós trazemos esse estudo sobre o arquétipo da Barbie, gente, eu fui assistindo e fui percebendo quantos de nós todos temos um pouquinho desses perfis comportamentais, desses arquétipos em nós como uma forma de sermos aceitos por todos, pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelos pais, pelo marido, pela esposa. O que nós precisamos fazer? É interessante você pensar que até o masculino Ken da jogada na história, ele tem um papel fundamental para essa descoberta de dizer não para aquilo que é padronizado. Como o homem vê hoje dentro da sociedade o seu lado masculino, como a mulher tem se posicionado e até mesmo está se posicionando como efeito manada. Vamos lá, a mulher tem que tomar conta da filha ou do filho e tem essa inversão de valores que nós estamos percebendo hoje. Quem é Barbie, quem é quem? Se a mulher é um Ken ou ela é uma Barbie? O homem também. Vamos fazer essa crítica. Vamos parar um pouco para pensar sobre isso. Quem é quem é Barbie dentro desse contexto? Então, Eduardo, decifrando esse arquétipo da Barbie, todos nós temos uma criança interior que precisa ser cuidada e que também precisa ser educada a ouvir não. Você precisa crescer, você precisa enfrentar. E esse enfrentamento, dois lados, é uma escolha. Você pediu para a sua cliente, né, fazer uma escolha. Você escolhe ser a Barbie ou você escolhe ser adulta. E ser adulto dói, né, Eduardo? Ser adulto dói, é a responsabilidade. Dói demais. Dói demais. Ser adulto é assumir responsabilidade pelo que fez. Eu costumo dizer que o primeiro sintoma que você tem quando você está gerando, você está amadurecendo, é quando você assume responsabilidade. Você diz assim, cara, isso é responsabilidade minha. Isso aconteceu porque eu tomei essa escolha, eu agi dessa forma e eu vou lidar com essas consequências. Isso é realmente ser bastante adulto. Claro que aqui a gente quer saber agora a opinião das pessoas que estão conectadas aqui conosco. Se você está aqui conosco e está vendo esse debate, só para você que chegou agora, já encaminha. Dá muitos coraçõezinhos aí na live, dá muitos coraçõezinhos. Olha, eu não estou escutando, não estou vendo muitos coraçõezinhos aqui, ó. Se você está curtindo essa live, dá muitos coraçõezinhos. Encaminha para os teus amigos, antes que eles assistam o filme. Para quê? Qual é a nossa ideia aqui? Se você tem um filho que quer assistir, vá com seu filho. Vá com seu filho para você trazer essa clareza para ele. Tá vendo? Olha, a Barbie, ela teve que amadurecer. Ela não ficou aí
no mundo da fantasia. Explique isso pro seu filho, né? Tome o seu papel de pai e mãe. Que tal? Que tal, hein? Hein? Começar a fazer, entrar no arquétipo do pai e da mãe, e acompanhar seu filho lá no cinema e trazer essa reflexão para que ele não saia acreditando. E não adianta não, hein? Se você ficar aí dizendo que não vai, mesmo seu filho querendo ir, o que vai acontecer é que ele vai sozinho, ele vai ter as interpretações dele, e aí depois você vai dizer: ah, Hollywood está trazendo uns filmes para a gente criando fantasia nos nossos filhos. Você que deixou que isso acontecesse. Vai lá, cara, explica, traz essa perspectiva, amadurece teu filho ao assistir o filme. Eu vou assistir o filme, não dá para assistir o filme com o Arthur, mas a ideia é trazer isso. E eu acho que isso faz parte desse processo, né? Traz essa realidade para a sua vida como pai e mãe que está assistindo a live, e presta atenção na linguagem subliminar que tem todo filme. Todo filme tem uma linguagem que quer inferir na nossa psique, no nosso comportamento, o que nós precisamos fazer para sermos aceitos dentro daquele padrão. É ter pensamento crítico, Eduardo. Se você não for no filme assistir de maneira crítica, você vai construir o seu filho dentro de uma caixinha, dentro de uma caixa. E é importante você sair da caixa. Não vou fazer spoiler, mas há um momento que a Barbie quer sair da caixa. E como isso é importante, nós precisamos sair da caixa, dessa caixa padronizada, em que é dito regras e você tem que aceitar como um efeito manada, e você não tem opinião própria, para gerar em você uma mudança de comportamento a partir da sua responsabilidade. E ensinar o seu filho, a sua filha, a ter responsabilidade diante do mundo que ela está vivendo, é também conhecer o arquétipo dele. Quem é essa criança que você está aí educando todo dia e não conhece bem o seu filho? Estamos aqui falando sobre o arquétipo da Barbie. Agora, quantas mães são Barbies e não sabem que as suas filhas não são e não vão se encaixar no padrão e na caixinha que ela quer? Isso é um debate que ninguém quer ter. Você está entrando aí dentro de uma seara que ninguém quer ter. Ninguém quer debater esse tema, né? Pessoal, aí a gente vai agora para as considerações finais. Tem uma pergunta aqui bem interessante da Nani. Dezenas de pessoas estão aqui. Espero que vocês estejam gostando. Lembre-se de dar muitos coraçõezinhos, muitas curtidas, né? Porque realmente está sendo incrível aqui estar com você. Dezenas de pessoas estão aqui. Encaminha essa live para um monte de gente. Tem uma pergunta da Nani aqui que é bem interessante, que ela diz o seguinte: o arquétipo da Barbie se relaciona com a personalidade narcisista? Essa pergunta é boa, hein? Essa pergunta é boa. Essa pergunta né? é excelente. E como dar consciência a essa pessoa? Porque uma das grandes questões que a gente tem nesse processo é como dar consciência a essas pessoas, né? Eu vou deixar a Kênia responder a primeira pergunta e eu respondo a segunda. Beleza, Kênia? Responde a primeira que eu respondo a segunda. Vai. Quando falamos sobre narcisismo, hoje eu tenho uma grande preocupação com relação a esse tema, porque ele está sendo muito distorcido. Todos nós temos um pouco do narcisismo em cada um, dentro da sua realidade psíquica, que é quando nós somos formados pela primeira constituição materna, que queremos ser amados, queremos ser vistos. E isso é normal, isso é muito, muito simples. A nossa realidade psíquica é essa: ser amados, queridos, vistos, desejados. E quem não quer? Inclusive, Kênia, só abrindo parêntese, uma vez uma pessoa chegou assim e disse: Eduardo, eu acho que eu sou muito egóico. Como é que eu faço para acabar com o ego? Eu digo: não faça isso não. Você só vai acabar com o ego quando você morrer, né? O ego é importante. É importante para você se desenvolver, para você buscar, para você ir lá enfrentar, para você perceber isso, né? O quanto você é importante para você se envaidecer. Lembrando que a gente está falando aqui dos extremos. Isso não significa que você, que é uma pessoa que pensa no arquétipo da Barbie, que você tem o arquétipo do amante, que você tem
valoriza a estética e você é uma pessoa superficial. Eu não estou falando isso. Do mesmo jeito que nem toda pessoa tem como foco a estética é narcisista. Mas pode ser? Pode. Mas nem sempre é. Pode generalizar, né, Isso é um Kênia? contexto muito mais profundo, né? Muito profundo. Não tem nada a ver com a estética. Então, não precisa colocar dessa maneira, porque o narcisismo ele é algo muito mais profundo. É o amor por si que engloba coisas muito mais, sabe, mais profundas do que simplesmente o estético. O estético pode ser o autocuidado. Ele, em extremo, a gente pode pensar na possibilidade de ser um egoísmo, um narcisismo, mas isso é muito superficial. Até porque o narcisista, muitas vezes, ele exige do outro, né? Esse feedback, né? Ele exige do outro esse processo de retroalimentação. Por isso que gera, na maioria Ele das centra em vezes, si, né, Eduardo? é, O narcisismo, o narcisista, ele está centrado com o eu dele, para o eu dele. Tudo é para ele, tudo é para o pensamento dele, é o sentimento dele, o desejo dele. A palavra certa é essa, né? Então, está dentro de um desejo inconsciente que é tudo para ele. egocentrismo, né? Centrado no ego, no eu. E é interessante que, respondendo a sua pergunta, a segunda pergunta, eu entro muito com PNL. A PNL ela tem uma característica muito interessante. Ela faz você entender que quando eu faço uma pergunta é melhor do que fazer uma afirmação. Então, as perguntas da PNL, a gente tem um dia que a gente estuda metamodelo, onde a gente entende que às vezes é muito mais válido você fazer uma pergunta a uma pessoa do que você ficar dando consciência a ela. É mais interessante que você faça com que ela mesma perceba. Olha, se existe uma coisa que eu já entendi nessa minha vida de terapeuta é a seguinte: se você quiser realmente acreditar que se você fala alguma coisa para a pessoa segue, você está equivocado, você está enganado. Né? Na maioria das vezes as pessoas não estão nem aí para você. E quando elas estão aí para você, mesmo assim elas têm mecanismos internos que impedem que elas sigam os seus comandos, seus conselhos. O mais importante, eu digo isso até no processo terapêutico. As pessoas dizem: Eduardo, qual o segredo do teu processo terapêutico? O meu segredo do meu processo terapêutico é que eu faço as pessoas, elas mesmas se interessarem por elas mesmas. Elas mesmas vão se interessar pelo seu processo de cura. O meu processo é educacional. Eu quero que elas se motivem. Eu quero que elas se motivem a ser pessoas diferentes. Eu quero que realmente elas se motivem a mudar. E aí, quando elas se motivam a mudar, aí elas vão começar a se autossugestionar para a mudança. Elas vão se autoquestionarem. Aí a coisa fica interessante. Aí a coisa fica muito interessante. Então, a melhor forma de você dar consciência a essas pessoas é por meio de boas perguntas. Uma boa pergunta pode transformar a vida de uma pessoa. Bem, pessoal, curtiram? Respondam aí. Muita gente, dezenas de pessoas, mais nós chegamos a quase 90 pessoas aqui assistindo, que maravilha. Respondam aqui como é que você entendeu tudo isso. Você concorda, você não concorda de assistir a Barbie? Se você acha que é isso mesmo, tem que acompanhar os filhos nesse movimento, explicando e dando consciência a eles. Lembre-se, eu vou deixar essa live gravada lá no meu IGTV. Vai lá, faz seu comentário sobre a live. Eu vou fazer um sorrisinho agora, eu e Kênia. Vamos lá, Kênia. Fazer uma cara de gente inteligente que faz análise das pessoas. Tira uma foto aí agora. Tira um print disso. E aí você compartilha nas suas redes sociais, nos seus stories. Eu vou deixar lá. E comente. Você que assistiu isso depois, comente. Eu quero saber sua opinião sobre o que você acredita que deve ser a melhor postura para um pai ou de uma menina ou do menino que deseja assistir esse filme. Qual é a melhor estratégia? A gente explica nessa live a melhor estratégia. Você fica atento aqui ao meu Instagram, Kênia Fernandes, Instagram da Kênia, a gente está sempre divulgando esse material. Em breve, vocês vão saber como assistir um workshop. Você que é pai, atenção!
Você que é pai, você que é mãe, atenção, atenção, breaking news. Vamos lançar um workshop que vai ser uma grande sensação. Eu acredito que as vagas vão se esgotar rapidamente. É o workshop onde você vai criar ponte entre os seus filhos e ser o herói da sua família. Não naquele simbolismo do herói, né, meio fútil, mas sim um herói que representa todo o arquétipo que o herói traz, da força, da orientação, do sábio, coragem. da coragem, do enfrentar, do estar junto, do criar comunidade, do criar núcleo familiar. Você vai entender como você pode, criando uma ponte emocional com seus filhos, entendendo qual é o arquétipo deles, você se comunicar com eles. Se você tiver interesse em saber como isso vai funcionar, fica atento que em breve nós vamos lançar isso aqui. Você vai participar ali presencialmente com Kênia Fernandes, que vai fazer esse workshop incrível para vocês. Vai ser incrível, hein? Vai ser incrível. Comenta aqui se você quer saber sobre isso. Comente aqui. Né, Kênia? Vai ser incrível, né? O pessoal tá colocando aqui, eu quero, cara. Já tá um fio. Já coloca o meu pessoal quero aí, quero. porque a gente vai fazer algo bem interessante mesmo. Até porque, Eduardo, pense bem, né, sobre essa questão de sermos o herói dos nossos filhos. Isso é tão profundo, porque muitas pessoas perguntam, né, se existe uma fórmula mágica, se existe uma receita para saber entender o filho. Existe sim. Eu digo como orientadora educacional, como psicanalista, como mãe, existe sim. Quando a gente coloca o manual certinho, dentro de um padrão já vivido dentro da família, a gente consegue esse resultado que a gente quer, conhecendo melhor o nosso filho. E o mais importante que eu quero deixar como mensagem, essa desconstrução do outro em nós, que a psicanálise traz, que é uma desconstrução, deixando que o seu eu fale mais por você. Então perceba quem é você diante da sua realidade de vida, que arquétipo você carrega. Se o arquétipo da Barbie é apenas uma forma de você ser aceito. E se você é aceito ou não, como você pode mudar essa perspectiva sobre você mesmo? Então, esse questionamento que eu quero deixar essa noite para vocês. Quem é você para você mesmo? Essa é a pergunta que eu faço. Incrível, porque quando a gente pensa nisso, eu quero que você digite aqui agora, quem quiser participar desse workshop digital. Eu quero, digita aí eu quero, que aí a gente vai, de repente, até fazer um sorteio de um ingresso para esse workshop, né? Fantástico. Como é que você pode ser? O Silvio perguntou aqui, como ser um herói e não falhar se somos seres imperfeitos? Silvio, perfeito. A ideia aqui do herói, ele congrega o sábio, ele congrega também as imperfeições do herói. O herói também tem suas imperfeições, né? Ele não é um E ele ser supera, perfeito. né? E ele supera as imperfeições. Né? Então, vai ser incrível isso, né? A ideia não é a gente caracterizar você como um ser perfeito, muito pelo contrário. O herói, ele é imperfeito, ele é um cara que sai da vida comum. Na verdade, todos os arquétipos, eles passam pela jornada do herói. Eles passam pela jornada do herói. E é isso que a gente quer trazer aqui para vocês. É trazer a jornada do herói como sendo uma jornada a ser seguida. No sentido de quê? De aproximação com o seu filho, de identificação. E é isso que a gente promove que você faça. É isso que a gente deseja que você faça. Que você acompanhe seu filho e realmente seja um exemplo para ele. Olha só, o pessoal está comentando aqui, viu, Kênia? Eu quero. Muita gente querendo esse workshop. Como você criar pontos. O título desse workshop é esse. Como criando pontos. Pontos entre você e seus filhos, identificando o arquétipo de cada um, associando a comunicação para que você possa ter aderência no agir. Imagina, se você não sabe que o seu filho ele caracterizou mais como uma pessoa no arquétipo, por exemplo, do sábio, e você quer ficar brincando com ele de coisas que não têm muita relação com a aquisição de novos saberes,
ele vai se desinteressar. E aí o que é que Com você faz? certeza. Leva ele para o museu, leva ele para a biblioteca, lê um livro com ele, seja curioso, né, eh, em saber seu dia a dia. Olha aí, a Sônia comentou, o herói supera primeiro suas próprias imperfeições, né? É muito curioso que quando a gente pensa no herói, olha só a coisa interessante, pessoal. A maioria dos heróis agora, eles são cheios de imperfeições. Vocês perceberam isso? Né? Que eles têm imperfeições justamente porque a gente quer humanizar esse herói. Né? Esse herói É não o é que um está cara atrás, né, indestrutível, né? Eduardo, na nossa sombra. O que está na nossa sombra é que muitas vezes a gente não quer integrar essa sombra à nossa luz. Nós somos luz e sombra. O que está na nossa sombra é o que é imperfeito aos nossos olhos e aos olhos de muitas pessoas e que, de repente, não é tão imperfeito assim. Essa superação, entendendo. Imagine você que acredita que o seu filho é um do arquétipo rebelde e ele não é. Você percebe que a gente está vivendo uma realidade de muitos adolescentes rebeldes. Mas será que esse menino ele tem um arquétipo rebelde mesmo? De repente, a linguagem que você está tendo com ele não é de um arquétipo rebelde. Pode ser de um arquétipo achando que o seu filho é um bobo da corte. E ele não é. A gente tem que ter esse olhar, né, É um diferenciado, olhar e isso é muito profundo, importante. né? É um olhar profundo. Um olhar É muito profundo. profundo. Por isso que é importante, o nosso tema é esse, né? Essa ligação de pontes. Uma ligação de pontes em que eu consiga ter uma comunicação muito mais profunda com meu filho e ele me entenda. O que é hoje, né? A dor de grandes mães, grandes pais. Meu filho não me entende. E o filho também fala isso. E É, será por é quê? isso aí. Né? Trazendo esse viés. Que bom que vamos ter esse muito eu quero e vamos fazer esse negócio acontecer. Perfeito. Muito bem. Espero que você tenha gostado. Kênia Fernandes, muito obrigado. Lembre-se de Que dar um agradeço, print Eduardo. aí, compartilhar nas redes sociais. De repente, se você compartilhar, se você nos marcar Eduardo Rocha 360, Kênia Fernandes, você vai ter uma oportunidade de receber um ingresso para esse workshop, tá? Basta você ficar digitando aí. Você que está assistindo essa live, coloca aqui eu quero, eu quero, eu quero. Vai lá no IGTV, no IGTV, e aí o que é que a gente faz? Coloca lá, eu quero, 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 quero. De repente você ganha um ingresso. Já pensou? Participar desse workshop incrível de identificação do arquétipo do seu filho. É isso aí, vai ser incrível. É isso aí, um grande abraço, fiquem com Deus. Foi muito bom estar aqui com vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.